O que o Fluminense precisa fazer para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores depois desse empate contra o Independiente Rivadavia? As contas, a matemática, afinal de contas, a situação é crítica ou não é? Bom, é complicada. Não dá para falar que é simples, mas o Fluminense depende apenas de si. O que precisa fazer a partir de agora, com 2 pontos na tabela, com o Bolívar, que empatou com o Laguaira e chegou a 5 pontos, o que o Fluminense tem que fazer? Vencer os seus 2 jogos. E não só isso, de preferência, vencer o Bolívar, por 3-0 no Maracanã. Porque dessa forma, não dependeria do último jogo, ou do resultado do último jogo, claro, desde que vença o Laguaira para avançar para as oitavas de final. Porque basicamente, no confronto direto, contra o Bolívar, lá foi 2-0, aqui 3-0. Então o Fluminense leva vantagem. Iguala o número de pontos, 5. O Laguaira, que agora tem 3, pode chegar a 6. Só que na última rodada enfrenta o Fluminense. O Fluminense chegaria a 8 pontos e o Bolívar pode também chegar a 8 pontos contra o Independiente Rivadavia na altitude. Mas aí perderia justamente no confronto direto. Então essa é a matemática para não depender de ninguém. Beleza? Venceu por 2-0, por exemplo, no Maracanã o Bolívar. 3-1, 4-2, 2 gols de diferença. Aí a situação é a seguinte, todos os outros critérios ficam iguais. Vai para a última rodada tendo que vencer o Laguaira por uma diferença de gols maior do que o Bolívar eventualmente venha a vencer o Rivadavia. Ou seja, se o Bolívar vencer o Rivadavia por 1-0, o Fluminense tem que fazer 2-0 no Laguaira. Se eles ganharem de 2-0, o Fluminense tem que fazer 3-0 para cima do Laguaira. E assim por diante. E se fizer, claro. Esse corte seco aí, porque normalmente, isso acontece naturalmente, a gente sempre é expulso dos estádios. Então não deu para terminar de gravar lá, estou gravando, terminando aqui o vídeo do hotel, seguindo por aqui nesse novo cenário, mas vamos lá. Em relação à matemática, só para finalizar, faltou citar que ao vencer por 2-0, se na última rodada o Fluminense venceu o Laguaira, vamos supor, por 2-0, e o Bolívar também vencer por 2-0 lá, o seu jogo contra o Independiente Rivadavia, fica tudo igual, e aí a decisão ela vai para o critério de cartões, e o Bolívar leva melhor sobre o Fluminense neste momento. Tá? Então, essa é a realidade. Se vencer por 1-0, pode se classificar ainda assim, e com 2-0 também, mas se vencer por 1-0 vai depender de um tropeço do Bolívar na última rodada contra o Independiente Rivadavia, que já estará classificado, jogando na altitude, e eles estão disputando também o título argentino. Então, provavelmente terá um time reserva lá, vale ressaltar isso, e por isso também é muito importante o Fluminense cumprir com o seu papel e vencer esse jogo por 3-0 para não depender de nenhum resultado. Agora, o que te faz acreditar, ou o que me faz acreditar que o time que fez 2 gols na Libertadores até agora vai chegar e vai atropelar todo mundo? Vai passar por cima? Bom, convenhamos, gente, deveria ser uma obrigação. E continua sendo uma obrigação. Vencer, conquistar essa classificação, não é porque a situação ficou complicada, complexa, deixou de ser obrigação do Fluminense chegar nas oitavas de final. Continua sendo uma obrigação. E eles têm que dar o jeito deles. Eu, hoje, olho para esse time e imagino que ele terá dificuldades para conseguir isso. Não imagino, o Bolívar, a nível do mar, os caras são muito fracos. O Laguaira também. Os caras são fracos, mas você tem que fazer por onde? Não acho que o Bolívar vem aqui e toma sacode 4 ou 5 de qualquer maneira. Sem que o Fluminense esteja jogando futebol para isso, entende? Pode acontecer, acho que pode, mas vai ter que jogar o que não vem jogando. E aí é torcer para o Zubeldia resolver acordar para a vida, é torcer para deixar um pouquinho a covardia de lado, se impor como tem que se impor. E aí o papel do torcedor vai ser muito importante.
talvez deixando de lado essas irritações recentes totalmente justificadas, mas tentar empurrar esse time rumo a essas oitavas de final. Agora, sobre o trabalho do Zubeldia, o que eu vejo hoje, não sei se ele bateu completamente no teto. O que é evidente é que há um desgaste que foi intensificado muito com os resultados e com o comportamento, com as escolhas que ele vem fazendo também. Então a sensação que dá é que a gente está indo em direção, caminhando em direção a um precipício. A gente sabe que existe um precipício ali, mas a gente segue caminhando em direção a ele. Para mudar isso, para dar meia volta, seria necessário também o próprio Zubeldia repensar as escolhas, repensar o que ele vem fazendo e principalmente a forma como ele vem fazendo. Se a gente pegar, vou citar o exemplo do John Kennedy de novo, que não é o único problema, quem dera fosse, mas não é. Mas o John Kennedy nos últimos 4 jogos, Inter, Chapecoense, Santos, o jogo de hoje, os gols que o John Kennedy fez foram com o Castillo em campo. E veja bem, o Castillo foi tenebroso. Fez uma partida, já falei sobre a atuação dele no vídeo anterior. Mas por que não, se você tem pontas jogando tão mal? Por que essa formação, se é que ele quer manter o Castillo, faz questão de manter o Castillo, por que os dois não podem jogar juntos? Porque obrigatoriamente tem que jogar com ponta, porque tem que jogar com ponta, e pontas que não estão resolvendo absolutamente nada. Será que não seria finalmente uma oportunidade de começar jogando dessa forma? A gente ter um time mais ofensivo desde o início, para buscar esses gols, que parecem um tanto quanto complicados, à medida em que a gente vê a dificuldade que o Fluminense tem, ou está de fazer gols, pela crise que passa, crise técnica pela qual passa o seu sistema ofensivo. Enfim, são questionamentos básicos que eu acho que o Zubeldia deveria se fazer para mostrar que ele ainda tem controle do próprio trabalho, que ele ainda tem controle do grupo e que ele pode retomar essa situação, ou retomar o controle dessa situação. Coisa que, neste momento, a gente olha e realmente está difícil acreditar. E aí ontem a gente viu os jogadores deixando o campo, o Freitas deixando o campo chorando, mostrando o peso, né? É aquilo que a gente sentiu, é o alívio. Mas não sei se isso passa um bom sinal, me passa uma sensação de fraqueza, de impotência, de dificuldade. É claro que a emoção às vezes transborda, eu mesmo senti na hora, quando o jogo terminou, aquele alívio, sabe? E o jogador dentro de campo, ele percebe isso também, porque estavam à beira da eliminação. Às vezes acontece, mas não me passa uma sensação positiva sobre isso, sabe? Realmente não me passa. Na entrevista coletiva, a gente registrou, o Gabriel Amaral que estava lá embaixo, na entrevista coletiva, como sempre, jornada, marcando presença, acompanhando. O Matheus Montenegro, o presidente Matheus Montenegro, foi acompanhar a entrevista do Zubeldia, acompanhou a entrevista inteira. E depois, quando termina, ele sai, o Zubeldia dá um abraço nele ali, ele dá uma batidinha nas costas e, enfim, e segue a vida por ali. Chamou atenção porque não é algo muito natural, normal, o presidente acompanhar a entrevista coletiva do técnico. Definitivamente não é algo normal. Assim como não me passa uma sensação de normalidade. Internamente também parece que tem muita gente incomodada com algumas decisões recentes da comissão técnica do Zubeldia, alguns jogadores estão incomodados. Ontem o Ganso foi para o banco ali meio puto, claramente puto também. O John Kennedy, né, ele amadureceu muito, ele não quis mandar indireta na zona mista, falou com muita sobriedade, mas obviamente ele não está satisfeito com essa situação. Garotos da base que perderam espaço, mas obviamente ele não tem muito ali lugar de fala. Enfim, me parece que a coisa, o Zubeldia foi com algumas... Enfim, me parece, na verdade não me parece, o trabalho desandou muito nesses últimos tempos. O Fluminense tinha um time acertado, que competia, que conquistava pontos, e hoje a gente vê muito pouco daquele time conseguir fazer isso. Claro, perdeu os jogadores, a gente viu como o Lúcio é importante, mesmo voltando de uma lesão de LCM, jogou o jogo inteiro, participou pra caramba do jogo, foi extremamente importante para o time. Faz muita diferença, assim como o Martinelli faz muita diferença. Você perde 2 jogadores desse, vai ter um impacto forte no time. Mas a questão não passa só por isso. Como eu falei, são escolhas, é a demora em mexer,
sabe, isso vai minando a relação com o grupo, isso vai minando a relação com o torcedor, e aí parece que o quebra-cabeça, a engrenagem de você manter o elenco ali unido, batalhando, jogando junto, e ao mesmo tempo não deixando que a insatisfação de um ou de outro possa se manifestar, vai ficando mais difícil equilibrar tudo isso. Isso vai ser o desafio do Zubeldia para colocar o Fluminense nas oitavas de final, coisa que ele prometeu, e manter com isso o próprio emprego. Na zona mista, os jogadores também passaram por lá e falaram. Eu vou trazer aqui um relato do que a gente colheu dos depoimentos dos jogadores do Fluminense após esse empate diante do Independiente Rivadavia. Tá aqui com o Canóbio. Cara, o Fluminense fez 2 gols na Libertadores só até agora. E vai precisar fazer pelo menos 3 contra o Bolívar, vai precisar de mais gols agora. Por que o Fluminense tem feito tão poucos gols? Nos últimos 5 jogos foram só 2 contra o Lanterna do campeonato. O que tá faltando para poder fazer gol? Acabar bem a jogada, né? Ter mais confiança na hora de finalizar. Acho que é um pouco isso, né? Um pouco não, tudo, porque o futebol se basa nisso. Ter mais determinação para acabar a jogada, a finalização, ter mais confiança. Falando de mim, muita autocrítica também tem que se fazer, mas ter tranquilidade, paciência e templança para continuar trabalhando e confiando que a gente vai conseguir fazer grande jogo lá e tentar de fazer essa diferença de gols. Mais importante, tem que retomar a confiança que a gente tinha no princípio do ano, jogando esse bom futebol e jogando com essa determinação no terço final. Você foi procurado pelo River Plate? Você foi procurado pelo River Plate? Para mim não chegou nada, meu empresário nunca falaram nada, nunca dentro do que é uma informação certa que eu acho. Meu empresário nunca me chamou, nunca nada, eu estou 100% focado. Eu falei recém, não assisto nem vejo o que são as redes sociais, não assisto nada de fofoca, como se fala. Eu sou um cara muito focado, trabalhando dia a dia e tentando melhorar cada situação que eu tenho dentro do campo, analisando meu jogo, analisando o jogo do Fluminense, e isso é o único que importa. Como você está vendo hoje a sua situação no Fluminense? Como que você enxerga? Você está 1 ano e meio no Fluminense. Como você está enxergando hoje no Fluminense? E eu não gosto de falar de mim mesmo, você que me tem que falar. Ou pelo menos o que me importa é como a gente mais perto, não sei, eu me sinto bem. São questões de detalhes que uno vem trabalhando com muita tranquilidade. Como falo, fazendo o trabalho de imponer minha característica do jogo, tentando estar em toda a situação do campo e dando o meu melhor. Seja estando perto do gol, seja tentando fazer assistência, ou seja recuperar a bola em qualquer parte do campo. Isso é o que eu acho importante. Depois, como eu vejo, é minha opinião, né? Qualquer você pode ter outra opinião, eu tenho minha, ele tem outra, e assim sucessivamente. Eu estou muito tranquilo, trabalhando, e sei que o tempo do Senhor vai dar certo sempre. ¿Qué te genera que River se fije en un jugador como vos? ¿Qué te genera eso en lo personal? En lo español, un orgullo porque bueno, se están fijando en mi trabajo, en el fútbol, en mi fútbol. Y bueno, como vengo diciendo recién de todas las preguntas que me hicieron, y voy a repetir eso, es un orgullo muy grande porque bueno, se ve que haciendo las cosas bien. Y bueno, continuar, vienen cosas lindas por delante. ¿Te gustaría jugar en Argentina en un futuro? En algún momento si se dará, mi viejo ya jugó, así que sería... ¿Qué te dice tu viejo con respecto al fútbol argentino? A mi viejo le encanta el fútbol argentino, mi viejo se enamora, es apasionado por el fútbol argentino. ¿Cómo tienen fe que se pueda lograr la clasificación? Sí, claro. 100%. ¿Cómo estamos de cara a la Copa del Mundo? Bien, muy bien, trabajando día a día, enfocado en mi club, que es lo que me llevará o no al Mundial, pero es algo que viene con el trabajo y con los partidos día a día, así que primero está Fluminense y que es lo que me puede llevar hacia
hacia ese objetivo. ¿Qué se siente representar tu selección en una cita tan importante? Aqui com o Guga, cara, a situação ficou bem complicada agora, né? Você tem que vencer 2 em casa, provavelmente por 3-0 do Bolívar para conseguir a classificação. E hoje, mais uma vez, o Fluminense chegou perto do gol, consegue criar chance e não sai o gol. Você não é atacante, você é lateral, mas participa bastante da fase ofensiva. O que está faltando para sair o gol? Acho que a ansiedade hoje atrapalhou um pouco. A gente teve oportunidades ali de talvez tocar um pouco para o lado, para achar um companheiro melhor colocado para fazer o gol. A gente acabou se precipitando em algumas jogadas, em alguns passes, mas a gente tem esperança. E quando tiver 1% ali de chance, o Fluminense é capaz de muita coisa. Só quem vive o Fluminense sabe que isso é capaz de acontecer. Então, enquanto a gente tiver a oportunidade de classificar, a gente vai buscar até o final. Mais uma vez, eu conto com o apoio da torcida para que eles acreditem também. Eu sei que é um momento de desconfiança, porque a gente precisa mostrar em resultados também, mas a gente vai lutar até o final. O grupo é qualificado, já provou isso, e a gente vai se acertar para que a gente possa classificar, e a gente vai buscar até o final essa classificação. Vocês esperaram agora vocês acabaram um momento muito complicado do calendário, com muitas viagens, muito jogo fora, e o jogo quarto domingo, e agora vão ter uma sequência em casa. Você acredita que esse pode ser o diferencial para recuperar aquele bom momento e voltar a ser aquele time que jogava tão bem? Com certeza, a gente tem que aproveitar sim se não me engano são 4 jogos seguidos em casa, a gente tem que aproveitar, tem que fazer bons jogos, tem que mostrar em resultado. Além de fazer bons jogos, a gente tem que mostrar em resultado, e para voltar a confiança também não só do grupo, mas sim também do torcedor pra gente, porque isso é fundamental, isso ajuda muito a gente dentro de campo. Mas isso não depende de ninguém, só depende da gente, só depende do grupo, e a gente vai trabalhar ao máximo para que a gente possa fazer bons jogos e voltar os bons resultados. Vocês já conversaram entre vocês, Guga? Porque assim, a sequência anterior, até a sequência de 10 jogos agora, ela era muito boa, os resultados eram muito bons. Tinha um outro jogo igual do Vasco, alguma coisa assim, mas era muito boa. E vocês já conversaram entre vocês, tipo assim, aonde começou, tentar entender a raiz, se foi no empate com o Laguaira, se foi a lesão do Lute e do Martinelli, 2 peças centrais do time, se foi o adiamento do Fla-Flu. Já houve essa conversa entre vocês? Chegaram a alguma conclusão? Não tem. Na verdade, o que rola entre a gente é muita cobrança, porque a gente sabe que a gente pode entregar mais e as coisas não estão acontecendo. A gente não tenta ver aonde começou e o porquê começou. O que a gente pode fazer é trabalhar e mostrar dentro de campo. A gente tem que, de alguma forma, a gente tem que voltar a fazer bons jogos, a entregar melhores resultados, porque a gente já mostrou que é capaz disso. Esse mesmo grupo terminou ano passado em alta, invicto dentro de casa, e esse ano também começou bem. É normal, a gente sabe que dentro de uma temporada com muitos jogos é normal ter oscilações, mas um time que quer brigar por títulos grandes não pode se manter nessas oscilações por muito tempo. A gente tem que cortar isso e voltar a fazer bons jogos e voltar a trazer os melhores resultados. Então é isso, galera. A gente já vai ficando por aqui, e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, repercussão do jogo daqui. Tem muita coisa para a gente falar e muita coisa para acontecer ainda, tá bom? Deixa aí seu like, se inscreva, como sempre, dando aquela moral. Seu comentário que é muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!